Vamos voltar a falar de política. O nosso contato agora é com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer falar contigo. Bom, fatos é que não faltam na política brasileira aí para serem analisados e falas e pronunciamentos, né? Nós tivemos o presidente Bolsonaro ontem falando nas manifestações em Brasília e em São Paulo, a reação dos partidos políticos, a Nani falava agora há pouco da questão do governador de São Paulo e da posição do PSDB, que pode ser definida favorável ao processo de impeachment, assim como de outros partidos. Nós tivemos um pronunciamento muito duro do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal e a fala também de Arthur Lira. Rodrigo Prando, como é que você analisa o cenário político pós o 7 de setembro? Bom, tem um antes, um durante e um depois das manifestações. O cenário pós 7 de setembro é um cenário de reação em cadeia das instituições que, durante a fala do presidente Bolsonaro, foram duramente atacadas, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, o presidente Bolsonaro não trouxe nenhuma tese nova ao seu discurso de Brasília ou ao discurso da Avenida Paulista, mas ele reafirmou aquilo que ele vem dizendo há um tempo, no seu estilo confrontador, que é o ataque às urnas eletrônicas, à legitimidade do processo eleitoral, bem como talvez aí o ponto mais grave da fala dele e que é objeto, inclusive, de uma ponderação do ministro Fux no seu discurso de agora há pouco, o fato do presidente afirmar peremptoriamente que não cumpriria decisão judicial proferida pelo ministro da Suprema Corte, o que significa não cumprir, não uma decisão da pessoa do ministro, mas do ministro e no limite da própria justiça. Então, as reações elas serão, por certo, em duas dimensões jurídicas. Então, provavelmente, as falas podem ser colocadas em processos de investigação que já correm no Supremo Tribunal Federal. Pode ser iniciada uma outra investigação, uma nova peça jurídica, a partir do que foi dito ontem em Brasília e São Paulo. E do outro lado, Denise, tem a dimensão política, como vocês bem colocaram há pouco. Novamente, se traz à tona a ideia de um processo de impeachment, que tem algumas complicações que depois, se for o caso, a gente pode conversar. Agora, você viu o presidente saindo fortalecido ou enfraquecido dessa situação? Veja só, a política você pode fazer a leitura de ambas as posições. Para ele e para os bolsonaristas, pouco importa se havia 2 milhões em Brasília ou 125, 140 mil pessoas. As imagens, as fotografias e os filmes, vídeos que serão compartilhados nas redes sociais mostram um presidente que tem a capacidade de se conectar com uma parcela dos seus apoiadores nas ruas, e isso mostra politicamente neste grupo que o apoia força. Em contrapartida, há que se lembrar que foi um ato que tem sido preparado e o chamamento do presidente ocorre praticamente durante os 2 últimos meses, né? Teve muitos que foram ali por compactuar com os valores e conectados politicamente ao presidente, e houve também apoio de empresários do agronegócio para ajudar na logística e na divulgação desse ato. Então, nesse sentido, pela fala do presidente, pela sua narrativa, pela construção das suas ideias que foram expostas, ele perde, ele se isola ainda mais e faz com que as forças políticas que haviam deixado de lado um pedido de impeachment retomem esta tese a fim de buscar colocar o presidente dentro daquilo que caracteriza o início de um processo de impeachment, que é crime de responsabilidade. Aliás, eu aqui antes de entrar no programa estava lendo na íntegra o discurso do ministro Fux e ele diz que atentar contra a democracia e as instituições configura crime de responsabilidade. Agora, a bola fica nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. Inclusive, se levar adiante o processo de impeachment, pela fala de Fux, teria o respaldo do Supremo Tribunal Federal, que só numa instância mais à frente é que discutiria. Agora, tem uma proximidade ainda do presidente com o Centrão, que é muito forte, que se consolidou, inclusive, com contrapartidas através das emendas, de participação dos representantes na formação do próprio ministério. Você acha que isso continua dando essa sustentação para ele anti-impeachment, anti-processo de impeachment no Congresso? 2 fatos importantes para a sua pergunta, Denise.
Primeiro é relembrar a eleição do Arthur Lira, que foi uma eleição que mostrou força do governo na Câmara. Então, o candidato derrotado, o Baleia Rossi, teve bem poucos votos e o Arthur Lira saiu referendado ali pelo conjunto dos seus colegas deputados. Segundo, a votação mais recente, esta votação da PEC do voto impresso, que também acabou mostrando uma certa força do governo. O Centrão é um grupo de políticos ligados a partidos que não terão fidelidade ao presidente. Como você bem lembrou, o Centrão conecta-se a um governo por interesses políticos que não são necessariamente corruptos ou estão longe da legitimidade, mas você tem cargos, você tem verbas, você tem financiamentos e tudo isso atrai o Centrão. O interessante e o irônico desse processo é que o Centrão foi, no discurso político dos bolsonaristas, sempre atacado como a ponta de lança da velha política. Tudo aquilo que não prestava na política era o Centrão. E hoje é esse Centrão que está absolutamente conectado ao presidente e ao seu governo, dando esse respaldo anti-impeachment. A questão, e se a gente for lá no Maquiavel, há mais de 500 anos atrás, o Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, dizia o seguinte: é importante conquistar o poder, mas mantê-lo. A pergunta do Centrão é se hoje o presidente Bolsonaro simboliza concretamente a continuidade, portanto, a manutenção do poder, ou se paulatinamente o poder se esvai, e nessa leitura, se eles entenderem que Bolsonaro está enfraquecido, o Centrão pode, sem nenhum problema, desembarcar do governo, como já fez, por exemplo, com a presidente Dilma anteriormente. Na verdade o presidente, ele criou um clima de expectativa em relação às manifestações que ajudou muito nessa mobilização toda que a gente viu pelo país, essas grandes manifestações. Agora é difícil você sustentar em alta toda essa aprovação do grupo que apoia o presidente Bolsonaro desde o início, que seria aquele percentual cativo de eleitores dele que vão repetir o voto nas próximas eleições, mas é difícil ampliar e difícil manter se você não conseguir ter um discurso que crie esse clima aí de confiança, de animação, não é? Denise, eu que tenho estudado ao longo do tempo discurso político, quando um político discursa, ele encontra 3 tipos de plateia daqueles que recebem o seu discurso. Aqueles que já o apoiam, aqueles que não vão apoiá-lo de jeito nenhum e um terço central que pode ou não apoiá-lo. O interessante, Denise, é entender que o presidente Bolsonaro fez uma opção de sempre falar apenas para aqueles que já são convertidos, portanto, aquele público que já lhe é fiel e cativo. Quando você trata do apoio do presidente, então as manifestações tiveram imagens expressivas, mas lembrando que hoje as pesquisas mostram que o presidente tem uma reprovação. Portanto, aqueles que consideram o governo ruim ou péssimo, para mais de 50%. E nós temos um percentual de apoiadores do presidente na casa de 26%. Desses 26%, os últimos indicadores de pesquisas mostram que 12% são fiéis. É o chamado bolsonarismo raiz, que acompanhará o presidente por qualquer caminho que ele decida trilhar. Nesses 12%, nós temos esta força das imagens. A grande questão é que você não faz política e você não vai ter uma reeleição apenas com um percentual de 12% até 26%. Em termos totais, entre os bolsonaristas raiz e os bolsonaristas que apoiam o presidente, mas que não são comprometidos com todos os seus valores e suas teses, esses 26% colocam teoricamente, virtualmente, o presidente no segundo turno. Mas já há pesquisas que mostrariam que, insistindo neste confronto que o presidente coloca cotidianamente, Denise, ele pode, inclusive, ficar fora de um segundo turno, perdendo já por um candidato que é o ex-presidente Lula no primeiro turno. Agora, para nós fecharmos, você vê possibilidade de uma união ampla de partidos, como estamos vendo iniciativas hoje, mas ainda no calor das manifestações e das falas de ontem do presidente, mas iniciativas no sentido de mobilizar ex-presidentes, lideranças de partidos, para que todos se manifestem de uma forma conjunta contra a posição do presidente, passando por cima dos interesses políticos. Você acha que isso é possível? A política brasileira tem esse tipo de maturidade? Possível
No entanto, eu acredito sempre ser muito difícil, porque você teria que suplantar interesses políticos pessoais, partidários e de grupos muito específicos para localizar num tema que unifique todos numa oposição. E aí a grande questão é se o Bolsonaro implica neste elemento disruptor, que seria, por exemplo, uma ruptura institucional, um golpe ou algo do gênero que coloque a democracia em xeque. Se os candidatos à presidência em 2022, os partidos políticos, os movimentos sociais conseguirem se coadunarem neste objetivo, talvez possa existir uma frente ampla. No entanto, a disputa presidencial para 2022 tem projetos políticos e pessoais que inclusive são legítimos, como é o do presidente buscar a reeleição, muito claros. Pode acontecer, pode acontecer. No entanto, precisaria de um ato de enorme desprendimento e generosidade para formar essa frente ampla de oposição ao governo Bolsonaro ou ao próprio presidente Bolsonaro. Porque tem muita gente querendo se viabilizar também como uma terceira via. Você falou dessa facilidade toda de Lula, talvez surja algum nome, né, conseguindo espaço exatamente naquela fatia do eleitorado que é ante os dois, né? E isso, qualitativamente e quantitativamente, já se indica que há uma necessidade por parte do eleitorado de um nome que simbolize essa terceira via. Lembrando que o presidente Bolsonaro torna-se o principal cabo eleitoral do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula torna-se o principal cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, cada candidatura acaba retroalimentando a outra, o que significa que se um deles perde espaço, consequentemente o outro também perde e ganha força uma terceira via. É isso, nós ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, a toda a sua produção e aos ouvintes da rádio.